Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, entre os inúmeros títulos dados a Jesus Cristo, o mais apropriado é o Cordeiro de Deus. A imagem de um cordeiro nos faz apreciar ainda mais Jesus, quem ele é. Em vez de aparecer como um governante triunfante, Jesus escolheu personificar a humildade, assumindo o papel de um cordeiro manso. Este título, Cordeiro de Deus, destaca diretamente a missão principal para a qual Jesus veio, e ele veio para oferecer do sacrifício de sua vida pela redenção da humanidade. Mas, pessoalmente, entendemos que ele veio para morrer por você e por mim. Compreender isso já nos ajuda a entendermos por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Ao explorarmos a simbologia e o significado do Cordeiro de Deus, somos levados a uma apreciação mais profunda de quem Jesus é e do impacto profundo que seu sacrifício teve em nossas vidas. Existem diversas passagens bíblicas que apontam para Jesus como Cordeiro que tira os pecados do mundo. No livro de João, capítulo 1, versículo 20, está descrito: No dia seguinte, João viu, aproximando-se, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E novamente no livro de João, capítulo 1, nos versículos 35 e 36, está escrito: No dia seguinte, João estava lá novamente com os dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 5 ao 8, está escrito: Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele foi e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro manso foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 18 e 19, pois vocês sabem que não foi coisa perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Meus irmãos, note que esses últimos versículos estão inseridos no Antigo Testamento, e aí está o significativo valor simbólico do cordeiro. Estava intimamente associado a diversos sacrifícios ligados a temas de redenção, expiação e libertação. O sacrifício de cordeiros no Antigo Testamento era uma prefiguração e um simbolismo que apontava para Jesus como o Cordeiro Sacrificial Supremo. Ele era o único e verdadeiro Cordeiro de Deus, porque o seu sacrifício proporcionou redenção e perdão eterno para todos os que creem nele. É o poder do sangue do Cordeiro na narrativa da Páscoa. Durante o período da Páscoa, e que antes da saída dos hebreus do cativeiro do Egito, os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro sem mácula de um ano e aplicar seu sangue nos batentes de suas portas.
Quando o anjo da morte visse o sangue do cordeiro nos batentes, ele passaria por cima de suas casas e eles escapariam do julgamento. Isso simboliza nossa própria salvação, pois, como disse Pedro, fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Por causa do seu sangue, nós também escaparemos do julgamento de Deus. Quando Deus estabeleceu o sistema sacrificial que exigia a oferta de cordeiros como meio de expiação pelo pecado, os cordeiros serviam como substitutos, carregando a culpa do povo para as tuas transgressões. O derramamento do sangue do cordeiro simbolizava o preço que o pecado exigia. Para nós, Cristo representa o nosso substituto pelo pecado. Ele foi o cordeiro perfeito, cujo sacrifício foi necessário para restaurar o relacionamento rompido entre Deus e toda a humanidade. Em vez de nos julgar, Deus julgou Jesus em nosso lugar. Ele carregou todas as nossas iniquidades, mesmo sendo sem pecado. E porque ele já foi julgado, nós não precisamos ser. Em Isaías capítulo 53, nos versículos 5 e 6, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, se alguma vez você se sentir tentado a ter uma opinião muito elevada de si mesmo ou pensar que é qualquer coisa, lembre-se de Jesus. Seu ato soberano de se tornar o cordeiro sacrificial pelos nossos pecados é uma prova do seu amor imensurável por nós. Por essa razão, ele é digno de nossa adoração e dedicação. Assim como ele abdicou de tudo por nós, devemos estar dispostos a entregar nossos próprios desejos e ambições para cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas. Nas suas orações, faça um propósito com o Cordeiro de Deus, porque não há ninguém que o mereça mais do que ele. Quando o fazemos, então podemos verdadeiramente nos tornar as pessoas que ele nos chamou para ser, trazendo luz e esperança a um mundo que desesperadamente precisa de você. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.